Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA 11ª etapa. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 5 traz como objeto de conhecimento geometria analítica, circunferência. Detalhamento: circunferência, definição de circunferência como lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto fixo, que é o centro. Elementos fundamentais: centro, representado pela letra C, raio, representado pelo R minúsculo, né? Diâmetro, cordas, arcos e pontos da circunferência. Relação entre circunferência e círculo, equação da circunferência, forma canônica ou reduzida. Muito bem. Agora que temos conhecimento, né? Vamos dar continuidade. Agora que estamos de posse do conteúdo da nossa aula de hoje, vamos dar início à mesma. Então, como é de praxe, né? Sempre começamos, né, nossa aula, né, com a definição do conteúdo, que no caso aqui é a circunferência. Então, nós falamos de circunferência, né? Muitas das vezes a gente sempre associa a uma bola. Bola é uma coisa, circunferência é outra. Então, o que é que diz a definição aqui de circunferência? A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo, chamado de centro. Geralmente é representado pela letra C, certo? Aqui. Essa distância constante é chamado de raio e é representado pela letra R. Então, quando a gente pega, né, e fala aqui, ó, circunferência é o lugar geométrico onde todos os pontos são equidistantes. O que que significa isso daqui, essa palavra alienígena aqui? Quando eu falo que os pontos, né, são equidistantes, nós temos aqui o centro C, e aqui, ó, essa distância aqui, vamos supor, se for 3, aqui também vai ser 3, aqui também vai ser 3, aqui vai ser 3. Ou seja, a distância do centro até o limite da circunferência é igual. Isso chama-se ser equidistante, tá, pessoal? Continuando. Elementos fundamentais da circunferência. Gente, é muito importante que a gente se aproprie desses conceitos para que a gente possa ter condições de desenvolver as questões que estejam relacionadas ao conteúdo de circunferências, tá? Então, centro. O que é o centro? Centro é o ponto fixo da circunferência. Falando assim de forma mais simplória, é, né, o ponto central da circunferência, correto? E o raio? O que é o raio? O raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, como vimos agora há pouco naquela ilustração que nós fizemos rudimentar aqui, só para a gente ter uma ideia. Diâmetro. O diâmetro é o segmento que passa pelo centro e liga, né, dois pontos da circunferência. Ou seja, o diâmetro vale 2 R's. Aí vem uns outros elementos que no momento a gente não vai trabalhar com eles diretamente, mas é muito bom aqui a gente comentar. As cordas, né? Segmentos que unem dois pontos da circunferência sem passar pelo centro. Arcos, partes da circunferência delimitada por dois pontos. Pontos da circunferência são todos os pontos que estão exatamente à distância do centro. Correto? Aí, ó, nós vamos ter aqui a relação entre circunferência e círculo. Muita gente pensa que isso daqui é a mesma coisa. No entanto, não é. Existe uma diferença muito grande aqui entre esses dois. Então, vamos lá. Circunferência é apenas a linha curva que delimita a figura, certo? Ou seja, é o perímetro, certo, do círculo. A gente vai entender isso melhor daqui à frente, daqui a pouco. Relaxa o coração. Círculo é a região interna delimitada pela circunferência. Parece ser a mesma coisa, né? Mas a gente vai entender agora. Fazendo uma analogia. A circunferência é como uma cerca e o círculo, o cercado. Olha só.
para acabar com a dúvida. Tá aqui, ó. Isso daqui, ó, é a circunferência, certo? E tudo que está aqui dentro, sem, não é tudo, preenche, são todos os pontos aqui infinitos que estão aqui dentro, né? Que são delimitados pela circunferência, pelo cercado. É o que nós chamamos aqui o pasto aqui dentro, né? Vamos supor aqui o cercado. É o círculo, é a área que está contida dentro, né? O círculo é a área contida dentro da circunferência. Tá vendo como existe diferença, né? Eu gosto muito de ilustrar as coisas, né? Como diz aquele provérbio chinês, né? Uma imagem vale por 1000 palavras. Então, quando a gente faz essa analogia aqui, pronto, você já não fica mais perdido dentro do contexto de definição de círculo e circunferência. Beleza? Vamos agora para a parte, né, ligada mesmo ao nosso conteúdo aqui. Equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência, também chamada de forma canônica, é dada pela expressão. Gente, vamos prestar muita atenção nessa expressão aqui, tá, pessoal? Ela hoje, certo? Vai ser aqui o nosso cargo-chefe da aula de hoje. Então, olha só. A equação reduzida da circunferência é dada por essa expressão aqui, tá? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Beleza. Aí a gente vai entender quem é quem aqui. Muita atenção. Onde A e B é o centro da circunferência. Então, isso daqui, ó, pessoal, A e B são as coordenadas da circunferência, né? Que representam quem? O centro. Então, vamos supor, se eu tivesse uma equação, né? X menos 3 aqui, mais Y mais 2 aqui. Isso daqui está ao quadrado, né? Y mais 2 aqui ao quadrado. Isso igual a, vamos supor aqui, 100, certo? O que que isso quer dizer? Observem só. No caso aqui, quem é A? A é menos 3, né? Correto? Então, como é que ficaria aqui, ó? Quem seria o A? O A é o menos da fórmula, né? Tá aqui, ó, esse menos aqui dentro. E quem é o A? O A é menos 3, então teria um outro menos aqui. Então, o A é igual a 3. Beleza. A mesma coisa acontece com o B, ó. Não é menos B? Então, quem seria B? O menos da fórmula e o valor de B. Quem é B? 2. Então, aqui não vai inverter o sinal, né? Vai sair menos 2. Então, quem são as coordenadas do centro? 3 e menos 2, certo? E se R ao quadrado aqui é 100, é só tirar a raiz quadrada desse valor aqui. Raiz quadrada de 100 é quanto? 10, ou seja, o nosso raio vale 10. Então, isso daqui, gente, é só para a gente se familiarizar. Quando você olha isso daqui e você tem conhecimento desses valores aqui, de cara tu já identifica o centro aqui. Nada mais é do que os valores de A e B com um sinal invertido. Vamos ver aqui, ó. Como interpretar essa equação, né? Que é a equação reduzida da circunferência. É a pergunta. Olha só, reforçando isso daqui. Cada ponto x, y que satisfaz a equação está a uma distância r do centro, AB. Observação. A equação reduzida deixa claro onde está o centro e qual é o raio. Por isso, esse formato é o mais utilizado no estudo da geometria analítica. Vamos ver como funciona isso aqui. Exemplo. Pessoal, muita atenção aqui nesse desenvolvimento. Olha só. Dada a circunferência com centro, ó o centro, ó. 2 e menos 3 e raio 5, vamos obter a equação reduzida da circunferência. Gente, eu vou fazer aqui, ó,
para a gente se familiarizar logo de lata aqui. Vamos pegar aqui, ó, já joga aqui, ó. A gente sabe, ó, qual é a equação reduzida da circunferência? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Isso igual a quanto? A R ao quadrado, não é isso? Muito bem. Eu estou com conhecimento do raio, ó. Quem é o raio? O raio não, o centro, perdão. O centro é o quê? 2 e menos 3. Então, se eu jogar para cá com o sinal invertido, como é que vai ficar a equação? Ó? X, aqui não é mais 2, vem para cá o quê? Ó? Menos 2. Mais Y, menos B. Quem é B? É menos 3. Então, vem para cá o quê? Ó? Mais 3. Isso igual a quanto? R ao quadrado. Só que o R vale quanto? 5. 5 ao quadrado, 25. Tá aqui, ó. Rapidinho, gente. Muito fácil, ó. Qual é a equação reduzida dessa circunferência? X menos 2 ao quadrado, mais Y, aqui tem o quadrado, perdão, tinha esquecido. Y mais 3 ao quadrado, isso igual a 25. Vamos refazer aqui, ó. Resolução. Dados. Centro, certo? C igual. C, o centro, né? 2 menos 3, então, ó, A2, B menos 3, raio 5. Então, como é que fica a equação reduzida da circunferência dada por x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r. Vamos substituir os parâmetros. Quem são os parâmetros? São esses valores aqui que nos foram dados, né? Pelos dados do exemplo. A gente vai pegar onde tem A aqui, a gente vai colocar 2, e onde tem B aqui, a gente vai colocar menos 3. E onde tem o R, nós vamos colocar 5. Do mesmo jeito que foi feito anteriormente. Olha aí. Como é que vai ficar? X menos 2 ao quadrado, mais Y menos, esse menos é da expressão, é da forma, né? Reduzida. O B. Quem é o B? O B é menos 3, por isso que foi colocado entre parênteses aqui, para distinguir, ó, o sinal da expressão e o sinal da coordenada do centro, ao quadrado, igual a R ao quadrado. Mas quanto vale o nosso R? 5, então 5 ao quadrado. Pessoal, agora basta efetuar as operações indicadas. Aí eu vou ter x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 25. Gente, é isso daqui que está sendo pedido, certo? Mas, professor, tá muito bonito esse negócio aí, né? O senhor pegou, mostrou e tal, determinou, disse que a equação reduzida, né? Vai ser igual àquela dada lá, né? X menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 25. Vamos ver como ela se comporta, como ela é plotada, né? No nosso plano cartesiano. Me acompanhe aqui. Muito bem, então vamos ver como é que fica plotada a nossa circunferência do nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Pelo exemplo, nós temos que o nosso ponto central da circunferência, né, que nós vamos chamar de C aqui, possui coordenadas 2 e menos 3. Aqui. 2 e menos 3. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Então, o nosso ponto central da circunferência é esse daqui, tá, pessoal? Tá bem aqui ele. E nós temos que o raio dele é igual a quanto? O raio, de acordo com o problema, é igual a 5. Então, vamos aqui, né? Formar aqui o nosso círculo com centro e raio. O raio vai ser 5, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos botar aqui o nosso centro, né? Centro. Beleza. E agora o nosso raio. Tá aqui. Então, temos aqui, né, a nossa circunferência, e nós podemos observar aqui, né, a equação reduzida da circunferência, que foi dada em função dos dados que nós tínhamos. O centro de coordenadas 2 e menos 3 está aqui, ó, 2 em x, menos 3 em y. E com raio igual a 5. Se nós pegarmos aqui qualquer segmento que saia do centro até a extremidade, que é o nosso raio,
nós vamos ver e conferir que essa medida é igual a 5. O interessante é que quando nós inserimos esses dados aqui, o programa aqui, o GeoGebra, ele já te fornece a equação reduzida da circunferência, conforme nós calculamos no exemplo, está aqui ela, né? X menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25. Preto no branco. Beleza, queridos alunos? Então, vocês observaram aí, né? A natureza não tem para onde correr, não tem para onde fugir, né? Você pega, inseriu os dados ali no programa, ele monta ali, ele plota a imagem da circunferência com aqueles dados fiéis e dignos, né? Tá lá o centro da circunferência, né? As coordenadas lá 2 e menos 3. Observaram que as coordenadas do centro, né? Elas estão invertidas, né? Com o da expressão ali, por conta do sinal negativo. E que o raio, né? Nada mais é do que a raiz quadrada do valor que foi colocado na forma reduzida, que era 25. Vamos para o nosso próximo exemplo. No exemplo de número 2, nós temos a seguinte situação. Gente, é importante que a gente fique atento para as informações que vêm na questão, certo? Nem sempre, né? A gente pega, né, e insere os valores que estão na questão lá para utilizar como cálculo. É o caso desse exemplo aqui. Então, olha só. Uma circunferência tem diâmetro igual a 6 e centro nas coordenadas menos 1 e 3. Determine a sua equação reduzida. Beleza. Primeiro, observe que aqui nós não temos a informação do raio. Nós temos a informação de quem? Do diâmetro. Nós sabemos que o diâmetro é igual a quanto? É igual a 6, certo? Então, vamos imaginar aqui a nossa circunferência, certo? Não está muito bacana, não? Está aqui o nosso centro. E o que é o diâmetro? Pessoal, o diâmetro é um segmento que vai de uma extremidade a outra da circunferência, passando pelo centro. Ou seja, eu tenho isso daqui, né? Ó, isso daqui é o nosso diâmetro. Bem, se tudo isso aqui vale 6, e nós vamos ter que trabalhar com raio, porque na equação reduzida, né, da circunferência, a gente trabalha com raio, não com diâmetro. Se eu sei que o diâmetro é 6 e ele está passando pelo centro, ou seja, o raio é o valor que vai do centro a qualquer ponto, né, da circunferência. Então, se o diâmetro é 6, intuitivamente você já matou a charada que o raio vai ser quanto? A metade. Então, aqui vai ser quanto? 3. Tá vendo? Pois bem. Então, ó, muita atenção nisso daqui. Aí vamos aqui para a nossa resolução, já para vocês, como já eu fiz a ilustração ali atrás, né, para que vocês já visualizem o desenvolvimento algébrico com uma outra perspectiva. Então temos lá, resolução, dados, eu tenho isso daqui, né, o centro, ó, centro igual a menos 1 e 3. Aí nós temos o diâmetro, né, que foi dado, que vale quanto? 6. Mas a gente não trabalha com diâmetro, né? A gente trabalha com quem? Com o raio. Nós sabemos que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. O raio vale a metade do diâmetro. Beleza. Quanto que vale o nosso diâmetro? 6. 6 dividido por 2, 3. Então, agora nós temos o valor de quem? Do nosso raio. Muito bem. A equação reduzida da circunferência é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Agora basta substituir os parâmetros pelos dados do problema. Só em olhar aqui, né? A gente vai saber que vai ser igual a quanto a nossa equação reduzida da circunferência. Olha lá, x
Se lá é menos 1, vem para cá o quê? Mais 1 ao quadrado. Mais y, se ali é mais 3, vem para cá o quê? Menos 3 ao quadrado. Isso igual a quanto? R ao quadrado. Mas quanto é que vale o nosso R? O nosso R vale 3. 3 ao quadrado, 9. Olha só, tá aqui. Né? Substituindo, ó. X menos. Quanto é que vale lá a coordenada do x do centro? Menos 1. Por isso, parêntese. Ao quadrado. Mais y menos 3 ao quadrado. Isso igual a 3 ao quadrado. Aí vamos efetuar as operações indicadas. Aí vamos ter x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, 9. Beleza? Muito bem. Muito bem. Então vimos aí, né, mais um exemplo no qual foi possível, né, a gente fazer aí, ó, a determinação da equação reduzida da reta, utilizando aí um novo conceito para o cálculo, que foi o diâmetro. Por isso que é muito importante a gente se apropriar daquelas definições para poder desenvolver determinadas questões específicas, tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo. Gente, atenção redobrada para esse terceiro exemplo. Exemplo de número 3, diz o seguinte: determine a equação reduzida da circunferência cujo centro é a origem do sistema de coordenadas. Ou seja, o ponto C é igual a 0, 0. Centro da circunferência é 0, 0. E cujo raio mede 47 unidades. Gente, por que eu estou pedindo a atenção de vocês nessa questão aí? Nesse caso em específico, né, eu coloquei ali, né, que o centro da circunferência é a origem das coordenadas do sistema. Em questões assim, que são inseridas em exames de classificação, essa informação que a gente fala, origem do sistema, o autor da questão, ele não vai colocar lá C, né, 0, 0. Eu coloquei para que nós já fôssemos nos familiarizando com essa nomenclatura. Então, quando falar origem do sistema, seja para cálculo de circunferência, parábola, distância, seja o que for, você já vai associar, né, origem do sistema às coordenadas 0, 0. Beleza? Continuando. Aí, nós temos essas informações aqui, certo? Isso daqui 0. Gente, olha só. Quem é a equação reduzida da circunferência? Essa daqui, ó, x a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, isso igual a r ao quadrado. Olha só. Gente, eu sei que as coordenadas do centro são 0 e 0. Então, tanto o A como o B vão valer 0. 0 é positivo ou negativo? Nenhuma coisa nem outra. É nulo, né? Então, eu teria isso daqui, ó. X menos 0, vai dar só o x mesmo. Então, o 0 aqui ele não vai influenciar em nada. Então, vai ficar só o quê? Só x ao quadrado. Mas a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no y. É 0, 0, né? Então, eu vou ter só o quê? Isso está ao quadrado. Então, eu vou ter y ao quadrado. Isso igual a quanto? Ao nosso r, que vale quanto? 7, que também está ao quadrado. Então, isso vai ficar igual a 49. Ou seja, a equação reduzida vai ser essa daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. Olha só. Dados. Origem do sistema. C igual a 0, 0. O raio aqui é 7. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Substituímos os parâmetros dados pelos dados do exemplo. Então, eu vou ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Realizando as operações indicadas, teremos, né? Como nós vimos, isso daqui vai ser igual a x ao quadrado, isso daqui vai ser igual a y ao quadrado e 7 ao quadrado, 49. Ok? Agora que nós vimos aí, né, a obtenção da nossa equação da circunferência, né, a equação reduzida da circunferência quando o centro é a origem do sistema, vamos ver como fica a plotagem dela no gráfico. Pois bem, vamos para o nosso terceiro exemplo, né, no qual aí nós temos uma particularidade com ele. O centro dele vai ficar na origem, né, do sistema, ou seja, o centro ele é de coordenadas 0, 0. Então, me acompanhe.
Então, nesse caso aqui do nosso terceiro exemplo, nós temos as coordenadas 0, 0 como centro da circunferência. Está aqui. Aí nós vamos inserir aqui a nossa circunferência, sabendo que o raio é 7. Então está aqui o centro, né? E o nosso raio é 7. Beleza. Então, olha só. Nesse caso em particular, quando o centro da circunferência, né, é na origem do sistema, né, a nossa equação reduzida aqui da circunferência, ela fica bem resumida mesmo, ó. Olha só, ela é dada por x ao quadrado, porque não tem a coordenada da abscissa, mais y ao quadrado, porque não tem a coordenada da ordenada, correto? E isso daqui é igual ao valor do raio elevado ao quadrado, né? Qual é o valor do raio? É a distância aqui do centro para lá, né? Então, ó, aqui nós colocamos 2, 4, 6, né? E a circunferência está passando exatamente entre o 6 e o 8, ou seja, é igual a 7. Né? Se nós ampliarmos aqui, nós vamos ver perfeitamente que ela está passando no 7. Então, se do centro da circunferência até a mesma tem 7, né? Vai ser o mesmo para o outro lado. O lado negativo das abscissas, menos 7, vai ser o mesmo para cima, na ordenada, e 7 também abaixo, né, da ordenada. O importante é que toda vez que nós tivermos uma circunferência, né, na qual a gente só tem x e y ao quadrado, né, sempre, né, ela vai ter esse formato aqui, beleza? Muito bem, queridos alunos. Então, só reforçando a ideia aí, né? Se a equação reduzida da circunferência vir somente, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao r lá, supondo que o r seja igual a 36, né? O r vai ser 6, porque a gente já sabe de cabeça que vai ser a raiz quadrada lá do termo dependente da equação do segundo membro. Mas quando ela tem esse formato aí, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao r lá, já sabe de cara que o centro dessa circunferência vai ser coordenadas 0, 0. Beleza? Muito bem. Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.